TVC 16. Aqui você se vê. Olá, o programa original desta terça-feira, 12 de maio, está no ar. Desde já, muito obrigada pela audiência, pelo carinho de todos. Hoje é o Dia Mundial da Enfermagem. Eu quero desde já deixar aqui os parabéns a toda a equipe do programa original e também da TV Cidade de Petrópolis por esta data tão importante. Muita saúde, felicidade a todos os guerreiros da enfermagem, principalmente agora enfermeiras e enfermeiros estão dando o melhor de si para ajudar todos nós nesse momento de pandemia. A gente sabe o quanto é difícil, muitas das vezes os enfermeiros trabalham com pouco material de proteção, muitas das vezes em situação precária, a gente sabe de todas as dificuldades que já tinha antes, as dificuldades já existiam antes da pandemia e agora muito mais. Então a gente deseja muita saúde, muito sucesso no trabalho de vocês, que o sucesso de vocês é a nossa saúde, tudo de maravilhoso. Fica aqui, parabéns, assim, sintam-se abraçados, enfermeiros e enfermeiras. Vamos começar esta edição falando de um decreto federal que libera a abertura de academias de ginástica, salões de beleza e barbearia. Mas o Supremo Tribunal Federal diz que estados e municípios têm autonomia para determinar o que abre e o que fecha em suas regiões. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta segunda-feira que incluiu academias de ginástica, salões de beleza e barbearias como serviços essenciais. Segundo o presidente, a expectativa é de que o decreto com atualização seja publicado nas próximas horas. Bolsonaro afirmou que fez a inclusão porque o ramo também está ligado à vida. Abre aspas. Coloquei hoje porque saúde é vida. Academia, salão de beleza e barbearia também. É higiene, é vida. Essas três categorias juntas são mais de 1 milhão de empregos. A lista de serviços essenciais engloba atividades que poderiam funcionar no atual estado de calamidade pública, causado pela pandemia da Covid-19. No entanto, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que estados e municípios têm autonomia para determinar o que abre e fecha em suas regiões. Esses serviços deverão permanecer fechados em boa parte dos estados. Os governadores têm afirmado que a quarentena é importante para evitar mortes e que também facilitará a retomada econômica. E aqui no estado do Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel determina apoio da Polícia Militar aos municípios que decretarem lockdown. O decreto prorrogando medidas restritivas no estado segue até o dia 31 deste mês. O governador Wilson Witzel determinou nesta segunda-feira ao secretário da Polícia Militar, Coronel Rogério Figueiredo, que a Polícia Militar auxilie as prefeituras que decidirem decretar o lockdown. Policiais militares e agentes da Operação Segurança presente poderão ser acionados para apoiar ações de bloqueio nas vias desses municípios. O decreto, que foi publicado em edição extra no Diário Oficial desta segunda-feira, prorroga as medidas no estado até o dia 31 de maio e recomenda que prefeitos realizem em seus municípios alguma forma de lockdown como medida de isolamento social, com o objetivo de evitar a proliferação da doença. E aqui em Petrópolis, o prefeito Bernardo Rossi recebeu o apoio da Polícia Militar, como foi pedido aí pelo governador Wilson Witzel, para o controle sanitário e também o isolamento social. Em uma reunião que ocorreu na sede da Prefeitura na tarde desta segunda-feira, o prefeito Bernardo Rossi recebeu o comandante-geral do 7º CPA, Marcos Lima, e o comandante do 26º Batalhão da Polícia Militar, Christopher Carvalho, para alinhar o apoio mais ostensivo da polícia no controle sanitário, montado em 5 pontos da cidade, além das barreiras itinerantes em pontos alternativos de entradas. Também ficou acertado que a Polícia Militar vai ajudar na fiscalização extensiva do isolamento social nas ruas. De acordo com o comandante Christopher Carvalho, a partir de agora, a PM vai atuar com mais contundência nas barreiras sanitárias.
A partir desse momento, a atuação da Polícia Militar nas barreiras sanitárias será muito mais contundente. Eu acho que a fase da população entender a necessidade de respeitar os limites, né, e o avanço dessa doença já passou. As pessoas já sabem o que está acontecendo. Então a atuação será mais firme, mais dura, né? Então essas barreiras sanitárias, além daqueles pontos fixos, teremos barreiras itinerantes na cidade, tá, dos outros pontos de acesso de outros municípios. Então, se você não está dentro do decreto, do que prevê o seu acesso à cidade de Petrópolis, não venha para Petrópolis, porque não passará pela barreira sanitária. Tá? Esse objetivo é salvaguardar a população de Petrópolis. Então as pessoas têm que ter essa consciência nesse momento de crise, quando, segundo as autoridades, estamos alcançando o pico da doença. Então a conscientização é mais importante do que nunca. E a barreira sanitária vai atuar de forma muito dura. E por falar em endurecer, a fiscalização de Petrópolis está em cima de quem não cumpre o decreto municipal. E mais uma loja de roupas infantis foi multada no centro histórico. Mais uma loja de roupas infantis que fica na Rua do Imperador foi autuada nesta segunda-feira por descumprir os decretos municipais sobre medidas de combate ao coronavírus. Fiscais de posturas que atuam junto com as equipes de vigilância sanitária, meio ambiente e PROCON encontraram a loja aberta no meio da tarde. O estabelecimento não pode atender por não se enquadrar como comércio essencial. O valor da multa é de R$ 800 e dobra em caso de reincidência. Infelizmente, cresce o número de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus aqui no Brasil. Segundo o balanço do Ministério da Saúde, divulgado nesta segunda-feira, ou seja, ontem, né, porque os boletins fecham sempre à noite, o número já chega a 168.331 casos. No país, já são 11.519 mortes registradas por Covid-19. No estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Saúde informa que registra até esta segunda-feira 17.939 casos confirmados e 1.770 óbitos por coronavírus. Há ainda 849 óbitos em investigação. Até o momento, entre os casos confirmados, 11.654 pacientes se recuperaram da doença. Em Petrópolis, mais 2 mortes foram notificadas nesta segunda-feira. Até o momento, a cidade contabiliza 20 óbitos relativos à Covid-19. Vamos mudar um pouquinho de assunto, mas também muito relevante, o que nós vamos noticiar agora, porque em apenas 8 horas, o primeiro dia de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio 2020 recebeu mais de 1 milhão de candidatos. Na edição anterior, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é responsável pela aplicação da prova do Enem, registrou a mesma marca depois de 10 horas. O prazo para se inscrever no Enem vai até o dia 22 de maio. O processo deve ser realizado pela internet na página do participante. Também na segunda-feira, 44 cidades tiveram todas as vagas preenchidas para a realização de provas por meio de computadores disponibilizados pelo INEP. Das vagas abertas para o Enem Digital, que é de 101 mil, cerca de 75.798 já foram ocupadas por participantes que optaram por este modelo. A versão digital terá aplicação piloto em 99 cidades, distribuídas em todos os estados e no Distrito Federal. Este ano, o exame permanece com uma redação e 45 questões em cada prova de 4 áreas de conhecimento. O Enem impresso será aplicado nos dias 1º e 8 de novembro. Já a versão digital é em 22 e 29 do mesmo mês. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, com cerca de 400 médicos de 23 estados e do Distrito Federal, mostrou que 89,2% dos especialistas entrevistados destacaram o agravamento de quadros psiquiátricos em seus pacientes devido à pandemia do Covid-19. De acordo com o levantamento divulgado nesta segunda-feira pela associação, 47,9% dos consultados tiveram aumento nos atendimentos após o início da pandemia. Essa expansão atingiu até 25% em comparação ao período anterior, para 59,4% dos psiquiatras entrevistados. A pesquisa mostra também que 67,8% dos médicos receberam pacientes novos que nunca haviam apresentado sintomas psiquiátricos antes, após o início da pandemia e do isolamento social. Outros 69,3% relataram ter atendido pacientes que já haviam recebido alta médica, mas que tiveram recidiva de seus sintomas.
E vamos conferir agora as notícias de polícia. A Polícia Militar realizava uma operação de rotina na comunidade do Neylor, no Retiro, na noite desta segunda-feira, por volta das 10 horas, e foi surpreendida pelo movimento em um bar da região. Ao se aproximarem do local, diversos suspeitos correram. Para trás foram deixadas 3 cargas de cocaína, totalizando 182 cápsulas da droga e ainda 6 trouxins de maconha e 2 unidades com skunk. O material ilícito foi apreendido e levado para a 105ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. Ninguém foi preso. No fim da tarde desta segunda-feira, a Polícia Militar realizou um patrulhamento de rotina na rua Valdemar Vieira Afonso, no sertão do Carangola. Assim que chegaram ao local, alguns homens correram e conseguiram fugir dos agentes. Apesar disso, eles deixaram para trás 158 cápsulas de cocaína. O material foi levado para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde o caso foi registrado. Bem, antes de encerrar este bloco, uma última notícia. Em Petrópolis, na região serrana, rodoviários que atuam nas empresas Petroita e Cascatinha entraram em estado de greve. A medida foi anunciada nesta terça-feira durante a assembleia realizada na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Petrópolis, no centro da cidade. De acordo com o sindicato, caso as empresas não cumpram o acordo firmado em março de 2020, a categoria entra em estado de greve geral a partir desta sexta-feira, dia 15. Eles reivindicam o pagamento de salários atrasados, a entrega de cestas básicas, entre outras coisas. Se o seu animalzinho precisa de cuidados, de tratamento especial, de carinho, de roupinhas, de comidinhas, tem tudo. Um Vet Patas e Pelos. Pessoal, não percam aqui no programa original, toda sexta-feira, o quadro Original Esportes, falando sobre esporte, sobre todos os esportes. Comigo, Eduardo Antunes. Para você que está acompanhando as notícias do programa original, terça-feira aqui é dia de Um Vet Explica e hoje eu converso com o Dr. Ângelo Avelar. Nós vamos falar sobre vários assuntos, porque afinal, com essa quarentena, estamos mais pertinhos, mais juntinhos, agarradinhos, para dizer a verdade, dos nossos pets. Tudo bem, doutor Ângelo? Tudo bem, bom dia, tudo bom? Doutor, vamos aproveitar, né, dar uma mensagem para o pessoal que está em casa, que agora tem tempo de ver se a vacina está em dia, porque vacinado a gente sabe que eles estão, né? Quem ama seu bicho vacina, mas ver se a vacina está em dia. E aquela pessoa fica, eu quero castrar, mas eu não tenho tempo de cuidar do meu bichinho. Então, acho que agora é o momento, né? Seria a hora válida. A gente pensa, vamos dizer assim, a todos em relação à vacinação, porque às vezes a gente fala que eu não tenho tempo, né? Semana que vem eu vou, mais 2 dias eu vou e acabo não indo. E vamos dizer assim, é uma coisa muito importante, porque vamos dizer assim, infelizmente, igual a gente está tendo, né, o problema do coronavírus em si, a gente tem pego muitos casos aqui de sinomose. A sinomose é uma doença que afeta o sistema nervoso central dos bichinhos. Vamos dizer assim, chega, se a gente botar na ponta do lápis, é mais grave do que a coronavírus, porque a chance do animal sobreviver é muito pequena, e se ele sobreviver, ele vai ficar com sequelas, que podem ser, por exemplo, perda de visão, vai ter convulsões, pode ter problema de dente, é uma gama muito grande do que ele ainda pode ter depois. Como contrai a sinomose? Como é? A sinomose é um vírus que você contrai através da parte respiratória também, igual o coronavírus. Então, se o seu animal não estiver devidamente vacinado, é um susto que você vai passar. Entendeu? Vamos dizer assim, na literatura te diz 4% dos casos a gente consegue salvar. Hoje em dia, a gente até com o tratamento de drogas que a gente tem até usadas para AIDS, a gente consegue aumentar um pouquinho, vamos dizer, a cura desses animais, mas ele vai ter uma sequela. Então, vamos dizer assim, esse gancho que você deu é muito importante. Se eu estou em casa, pego a carteira do meu bichinho, dou uma olhada, vejo se tem alguma coisa atrasada. Se eu não tiver a minha carteira em mãos, alguma coisa não tiver, liga para o seu veterinário, que fatalmente ele vai ter na fichinha do teu animal, e ele vai te dizer, olha, quais os cuidados que você deve fazer, quais as vacinas que você deve tomar. Relembrando, vamos dizer assim, a gente tem essa vacina que tem a sinomose,
que é uma vacina que a gente chama que é uma vacina V10, é uma vacina décupla. Então ela tem 10 doenças, vamos dizer, 9 doenças a mais do que a sinomose. Você tem a doença chamada tosse dos canis, que é um vírus respiratório que também pode passar para a gente. São 3 tipos de vírus e uma bactéria. Essa bactéria, ela pode passar se a pessoa tiver justamente com uma baixa de imunidade. Então, pessoas hoje em dia transplantadas, pessoas com AIDS, pessoas até com a coronavirose. Se você pegar, é mais um fator respiratório muito importante. E isso aí pode agravar no caso da tua situação. Você tem a vacina da giardia, que é um protozoário, né, que você também faz essa vacina normalmente. E você tem a vacina antirrábica, que às vezes a gente, no Brasil não tem raiva, no Brasil ainda tem casos de raiva. Por isso que a gente faz essa vacina anual. Isso aí nos cães, né? E nos gatos é muito importante que os gatos tenham a vacina também, que é da parte respiratória, são vírus respiratórios do gato. Então você tem a vacina quíntupla felina, que já te inclui a leucemia, que é uma doença séria para gatos. Os gatos não transmitem nada para a gente, né? Mas você tem viroses respiratórias importantes e a vacina de raiva. Então é muito importante que você veja se a sua carteirinha está certa. Se não está, tenta colocar o mais rápido que você puder. São algumas vacinas que às vezes ficam esquecidas justamente porque a pessoa acha que não tem raiva mais, e a gente sabe que tem um número pequeno, até porque as pessoas estão vacinando, e eu acho que tem que continuar vacinando para não ter, né? Justamente, é muito importante. E as pessoas às vezes pensam que você só tem aquelas primeiras vacinas do filhote. Eu vou fazer quando ele é pequenininho, repito depois que ele tem 1 ano e pouco e não preciso mais. Isso aí não é verdade. Ele tem que ser revacinado anualmente, porque eles não têm essa imunidade igual a gente. Você vacinou de tétano, você vai vacinar só daqui a 10 anos. Sim. Isso aí nos animais não existe. Então, anualmente você tem que estar vacinando. Vamos dizer, você poderia fazer igual do nosso coronavírus hoje, você poderia fazer um exame de sangue do seu animal para saber se ele tem ou não anticorpos daquela doença. Só que ainda, vamos dizer assim, é inviável o valor. Vamos dizer, se você for fazer todas as pesquisas para saber se o seu animal está vacinado, vai sair muito mais caro do que você aplicar uma vacina. É verdade. Entendeu? Então, quer dizer, você aplica a vacina, às vezes a pessoa fala, meu animal deu aquela bolinha, né, ficou inchado, deu um edema no local. Isso aí está mostrando que o seu animal tem bastante anticorpo e você está tendo uma excelente reação vacinal. Então, aquilo ali é uma reação vacinal esperada. Quanto maior essa reação, significa que o seu animal estava mais bem protegido. Mas a gente não tem como saber isso, obviamente, sem fazer a vacina e manter isso aí um dia o mais correto que você puder. É verdade. Então, pega aí a carteirinha, onde você anota as vacinas. Normalmente, os próprios médicos veterinários dão uma carteirinha ali para ter um controle. Isso. Verifica. Tá ok? Parabéns para você. Não tá ok? Gente, faça isso, aproveite esse momento, porque a gente tem que tirar o lado bom das coisas ruins. Já que a gente está em casa, tem que se isolar, se proteger do vírus, vamos cuidar dos nossos pets. E também, uma coisa que precisa de tempo, é quando a gente leva o bicho para castrar, porque depois tem o pós-operatório, que precisa assim, de tempo. A gente, né, a gente estava conversando aqui antes, né, até pelo menos a final do mês, a gente acredita que a nossa cidade ainda deve estar mais paradinha. Então, quer dizer, normalmente você demanda de 10 dias para que você faça o pós-operatório. Então, se você tem um animal que precisa, né, de castração, que a gente já, né, o doutor Bruno já falou a respeito de castração, que é uma coisa muito importante para a gente evitar, né, tumores mais tarde, né, nas fêmeas, até nos machos também. Então, você precisaria de 10 dias para isso. Você faz a cirurgia, em 10 dias seu animal já está tirando os pontos, já está alegre, feliz, satisfeito. Então, quer dizer, às vezes, um problema que a gente tem muito aqui é isso. As pessoas ficam preocupadas nos primeiros dias. Então, quer dizer, nós aqui no hospital, nós temos uma incidência muito maior de castrações quinta, sexta-feira. A pessoa, às vezes, faz na quinta-feira, sexta ele consegue ficar em casa, sábado e domingo para dar um melhor atendimento. Ou na sexta-feira, porque ele sabe, sábado e domingo ele vai estar em casa. Quer dizer, esse momento, se você estiver necessitando desse tipo de serviço para o seu animalzinho, seria o ideal. Você está em casa, você vai poder ter muito mais cuidado, muito mais carinho com esse animal durante esse período agora, que a gente está em casa, né, sem fazer nada a princípio. É verdade. Até quem trabalha mesmo home office tem um horário ali para trabalhar. E também o bicho encastrado pode ficar ali do lado enquanto a pessoa trabalha. Para poder dar medicação, dar atenção, porque os bichos ficam sensíveis, como o ser humano quando sai da cirurgia. Com certeza. Ficam mais sensíveis, então precisa de atenção, é um bom momento. Antes da gente finalizar, doutor, vamos falar um pouquinho, justamente ainda nesse assunto, que os tutores estão em casa.
Tem gente que fala, é meu filho, é meu neto, é meu cachorro, enfim. Então vamos falar os Tá a tutores. criançada toda em casa. E os bichinhos estão ficando assim, estão com uma rotina totalmente diferente, né? E daqui a pouco volta tudo aos poucos, né? Isso não vai ser de uma vez, vai voltando tudo aos poucos. E os bichos vão sentir falta, né? Com certeza. Vamos dizer assim, o que a gente vê hoje em dia é que, na realidade, nós somos uma matilha. O cachorro não vai dizer, né? Ele não vai saber, você é um ser humano, isso aqui é um gato. Eu em casa estou com uma briga. Lá em casa que eu estou com uma cadela, um filhotinho, a minha gata e mais os do lado de fora. Eles estão o dia inteiro colados com a gente. Né? Vamos dizer, você está no sofá vendo a televisão, eles estão juntos, quer dizer, então eles necessitam dessa aproximação. O que a gente pode ver vamos dizer assim, a gente tendo uma noção anterior, eu acho que daqui uns 10, 15 dias essa situação deve terminar, eu devo voltar a trabalhar, então seria conveniente que você se programasse. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso fazer desde a parte psicológica, física, o que eu vou fazer? Começar eu mesmo me separar um pouquinho dos meus animais. Aí eu estou na sala, eu consigo deixá-los num outro lugar, até para eu ver como é que vai ser esse comportamento. A gente sabe que muitos animais vão precisar de um tratamento medicamentoso, que isso aí seria, por exemplo, hoje em dia você tem florais, que você pode usar, você tem remédios homeopáticos que você pode usar, você tem às vezes remédios até nossos mesmo, como a velha maracujina, essas coisas que você possa dar um bem-estar ao animal para você fazer essa separação. Mas é muito importante a gente saber que qualquer medicamento desse natural, tu não tem uma atuação imediata. Tá? Então o que a gente fala? Olha, eu teria que tentar me programar de 7 a 10 dias antes disso, fazendo primeiro esse teste, me isolando um pouquinho dele, vendo como é que ele vai se portar. E se eu sentir, não, está sendo muito sério, o animal está uivando, de repente não está se alimentando, deixou de fazer xixi. Fica tristinho mesmo. Cada bichinho vai ter o seu comportamento. Sim. Eu poderia entrar em contato com o meu veterinário e ele vai me receitar esses remédios que a gente tem hoje em dia, que não fazem mal algum, que são realmente derivados, né, florais ou de homeopatia, que vai te dar esse bem-estar nessa transição. E eu não posso esquecer também de quando eu voltar a trabalhar, eu vou ter que ter uma mudança no meu comportamento, que eu acho que esse coronavírus vai levar todos nós a ter isso, a voltar a ter a família, eu sentar com a minha família para almoçar, para jantar, para conversar, e eu vou ter que ter o tempinho para o meu animal também. Então eu vou ter que me organizar, olha, eu consigo passear, né, à noite, eu consigo passear pela manhã, entendeu? Eu posso brincar com ele dentro de casa durante um tempo, isso aí vai ser muito importante. A gente vai ter, esse corona está dando um chute na nossa canela para a gente virar família de novo, né? E o bichinho, com certeza, hoje em dia para nós, é uma parte essencial da nossa família. Verdade, doutor. Muito obrigada. Eu que agradeço, Foram dicas muito obrigado. ótimas, porque muitas das vezes a gente fica relapso mesmo com a carteira de vacina, fica postergando fazer a castração. E também essa última mensagem aí, porque a gente sabe que precisa aos poucos readaptar nossos pets, porque eles tinham uma rotina, mudou, agora vai mudar de novo. Então a gente tem que cuidar com muito carinho. E eu que te agradeço pela possibilidade de tirar essas dúvidas e dar essas noções para as pessoas, para que a gente não dê bobeira, porque senão você vai ter animais realmente com síndrome do pânico, vamos dizer assim, quando a gente for embora, e vão se sentir muito. É muito importante a gente pensar nisso. Ok, muito obrigada. E por falar em fofuras, vamos conferir agora um vídeo aqui da Unvet Patas e Pelos, que é fofura puríssima. Pode rodar. Toda quinta-feira, aqui no programa original, não percam, no quadro Seus Direitos, dicas e esclarecimentos jurídicos, comigo, Daniel Vasconcelos. Vamos falar agora sobre um assunto que afeta muitas pessoas no Brasil e no mundo, mas vamos falar específico aqui de Petrópolis. Todo mundo sabe que a pandemia preocupa a todos, que a gente tem que cuidar da nossa saúde, óbvio, temos que ficar vivos, mas também tem a questão econômica. E principalmente os profissionais autônomos, os profissionais que não têm uma renda fixa, precisa trabalhar cada dia para ter sua renda, estão sofrendo. Nós já conversamos aqui
com vários profissionais. Hoje nós vamos falar específico da situação dos guias de turismo de Petrópolis. Eu converso agora com a diretora Raquel Neves, que ela é diretora da Associação de Guias de Turismo de Petrópolis, e os guias foram os primeiros a parar e provavelmente serão os últimos a retornar, não é, Raquel? Exatamente, Beth. Bem, a situação a gente já imagina que seja difícil, porque vocês estão sem renda, mas na realidade, assim, nua e crua, o que vocês estão vivendo, Raquel? Bom, nós estamos sem trabalho há mais ou menos 60 dias, desde que a cidade foi fechada para o turismo, né? Os atrativos da cidade foram fechados. Nós somos favoráveis a todas as medidas de segurança e proteção da população por conta da pandemia, mas estamos enfrentando sérios problemas financeiros, principalmente, porque os nossos profissionais não estão conseguindo honrar os seus compromissos financeiros, porque a maioria dos nossos profissionais são autônomos, como você mencionou, e de repente nós ficamos sem renda, né? Então tem profissionais que pagam aluguel, tem profissionais que precisam de medicamento de uso contínuo, então a gente está tendo muitas dificuldades nesse período. E para tentar, não digo resolver, que é quase possível, mas pelo menos solucionar aqueles problemas mais urgentes, que é alimentação, medicamento, vocês já pediram ajuda ao poder público? Sim, sim. Nós encaminhamos um ofício no mês de março, fazendo uma solicitação à Prefeitura de Petrópolis, à Secretaria de Turismo, Turispetro, e também à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque a gente entende que o turismo, ele movimenta a economia da cidade, Sim. né? Então, desse ofício a gente não teve resposta, encaminhamos novamente um ofício no mês de abril para as mesmas entidades e também para o Conselho Municipal de Turismo. Tivemos o apoio do Contur nesse aspecto, está nos apoiando a angariar esse apoio do poder público, né? A partir daí, a Secretaria de Turismo enviou para a Associação de Guias de Petrópolis um link da Secretaria de Saúde com os locais onde nós poderíamos ser atendidos, mas não mencionou nada a respeito dos medicamentos. E nesse final de semana nós comemoramos o Dia do Guia de Turismo, né? Então enviamos uma nota para várias entidades e também veiculamos na imprensa. E aí a Secretaria de Assistência Social entrou em contato com alguns guias aqui da cidade para verificar quais são as nossas necessidades. Lembrando que um desses ofícios que nós encaminhamos também uma planilha com todas as necessidades dos guias de turismo para que eles pudessem nos atender. Bem, além da Prefeitura, vocês procuraram outros representantes do povo? Sim, nós temos o apoio do Conselho Municipal de Turismo, que eu mencionei, temos o apoio do Petrópolis Convention e Visitors Bureau, temos o apoio também nessa demanda da Liguia, que é a Liga Independente dos Guias de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, um órgão estadual que também está nos apoiando. Quando eu acho ótimo esses apoios, mas quando eu disse representante do povo, no caso, estamos em frente aqui ao Palácio Sim, Amarelo, a Câmara Municipal. Vocês pediram aos vereadores? Sim. Depois dessas tentativas todas, nós encaminhamos um outro ofício sugerindo um projeto de lei de renda mínima emergencial para os guias de turismo autônomos do município de Petrópolis. Encaminhamos para todos os vereadores da Câmara de Petrópolis. E qual a posição? Tivemos resposta oficialmente através do vereador Antônio Brito, que é presidente da Comissão de Turismo da Câmara. Ele protocolou um projeto de lei, né, sugerindo essa renda emergencial. Tivemos também resposta através do Facebook do vereador Jamil Sabrá. Tá? Ele não entrou em contato conosco, mas demonstrou apoio através das suas redes sociais. Tivemos também pronunciamento da vereadora Gilda Beatriz e do vereador Ingo Rames através das suas assessorias. E também o vereador Leandro Azevedo. Nós conseguimos conversar com a assessoria do vereador Leandro Azevedo, que demonstrou apoio à nossa causa. E agora o que vocês esperam? Porque quem tem fome tem pressa. Exatamente. O pessoal que está sem ter o básico, que é a alimentação, porque o aluguel, por mais que seja difícil, você conversa lá com o responsável pelo imóvel, a luz eles não vão cortar agora. Agora, urgente que é se alimentar. Como ficou isso? Quem se prontificou a ajudar imediato? Bom, ontem nós recebemos a ligação da Secretaria de Assistência Social, mas eles disseram que iriam verificar se a cesta básica vai ser liberada. Nós ainda não temos uma resposta concreta. Então, isso nos preocupa muito, porque a maioria de nós tem filhos, alguns já têm netos,
que vivem na mesma residência. Então a situação está ficando cada vez mais difícil. Quanto mais tempo nós ficarmos sem uma resposta, sem uma ajuda, as nossas famílias estão dependendo disso, né? Tem pessoas, a maioria dos nossos guias não tem outra fonte de renda. Então, o nosso trabalho, o nosso rendimento vinha do nosso trabalho, né? Do trabalho que nós realizávamos a cada vez que nós recebíamos um grupo aqui em Petrópolis. Mas, infelizmente, como nós fomos obrigados a paralisar nossas atividades, nós ficamos realmente sem nenhum tipo de renda e nenhum tipo de amparo por parte do poder público. São quantos profissionais, assim, cadastrados lá na associação de vocês? Na associação, nós somos 25 guias de turismo, tá? Mas em Petrópolis são em torno de 100 profissionais credenciados junto ao Ministério do Turismo. Ah, tá, porque a associação, no caso, vocês têm cadastrado aquelas pessoas As pessoas que são associadas à nossa associação. Mas tem profissionais que não fazem parte da associação. Mas existem. Os nossos pedidos foram para todos os profissionais. Porque a gente entende que, associado ou não, todos esses profissionais estão passando pelas mesmas dificuldades. Então, em torno de 100 profissionais da cidade. E aí, essas famílias, consequentemente, desamparadas. Isso né? mesmo. Então, a gente pode deixar uma sugestão aqui para que a Câmara dos Vereadores crie um decreto, pelo menos enquanto o turismo não funcionar, porque o turismo vai ser o último a voltar. Não é uma coisa assim... Se o comércio puder voltar agora, o turismo não pode. Não é uma coisa vitalícia, né? Não. O que nós queremos é uma ajuda emergencial, só durante o período da pandemia, porque a gente não tem condição de se manter nesse período. Né? Nós que eu trabalho com turismo há cerca de 15 anos e é a primeira vez que a gente se encontra numa situação Você como falou em essa. auxílio emergencial, esse do governo federal não se encaixa para vocês? Então, nós fizemos a inscrição, mas nem todo mundo conseguiu receber, né? A maioria não conseguiu Então, no receber. caso, quem não conseguiu não seriam as pessoas ideais para receber esse auxílio? Exatamente. Vamos supor, de 100 profissionais, estou conjecturando aqui, tá, gente? De 100, vamos supor que 50 tenham recebido e 50 não. Então, no caso, emergencialmente para esses que não 50. receberam. Sim. Então, é justo. Né? Porque, assim, muita gente fez o cadastro e deu negado, deu inconclusivo, tiveram que fazer novamente, seguem análise, não tiveram ainda resposta. Tem 12 milhões em análise. Então, assim, tem muita gente que não conseguiu. Nós temos, assim, algumas pessoas que são guias de turismo, mas são aposentados, então essas pessoas já ficam fora dessa lista, né? Porque recebe porque tem outra renda. Isso. Mas, assim, é minoria. A maioria não conseguiu receber. Está precisando de ajuda urgente. Exatamente. Então, antes da gente encerrar, fica à vontade para fazer o que você pediu, faz um resuminho, pedindo lá para os vereadores e para o prefeito, antes da gente encerrar. Vai lá. Olha lá e pede. Eu penso o seguinte, o turismo ele movimenta a economia da nossa cidade, porque a partir do momento que os nossos grupos vêm para Petrópolis, eles se hospedam, eles consomem no nosso comércio, eles utilizam os nossos restaurantes, compram do artesão. Então essa luta do turismo não é só para os guias de turismo, é para toda a cadeia do turismo. Só que os guias, eles são uma parte muito importante, né? Mas que estão mais vulneráveis de acordo com esse problema que nós estamos enfrentando. Então, o que nós queremos nesse momento é a atenção das nossas autoridades, dos órgãos competentes ligados ao turismo, que olhem para nós, profissionais, pais e mães de família, nesse momento que não conseguimos manter os nossos compromissos financeiros. Raquel, muito obrigada. Eu espero que as pessoas, principalmente quem pode resolver, né, no caso, os vereadores, o prefeito, que eles fiquem sensibilizados. E a prefeitura nos encaminhou uma nota, porque eu disse que ia conversar com você. Na nota disse que a Turispetro já tem esse levantamento dos guias que precisam e que está pensando, planejando uma maneira de ajudar esses profissionais. E o pedido que eu faço aqui, como cidadã, né, como jornalista, que pensem rápido, porque quem tem fome, já dizia Betinho, tem pressa. Obrigada, tá, Raquel? Muito obrigada, Beth, mais uma vez. Bem, o programa original desta terça-feira termina aqui. Obrigada pela audiência e pelo carinho de sempre. A gente começou o programa dando os parabéns aos profissionais de enfermagem. A gente vai encerrar também reforçando esse parabéns, reforçando o quão importante esses profissionais são antes mesmo da pandemia e agora muito mais, porque quando você chega no hospital, quando você chega numa clínica, quando você chega numa urgência, emergência, quem te atende primeiro sempre são os enfermeiros, e a maioria, vou dizer 99%, sempre com muito carinho, muito amor para dar, para servir,
porque a gente sabe, eles trabalham sem proteção, eles trabalham às vezes com jornadas pesadíssimas, dobradas, e muitas das vezes até com salários atrasados. Então, os heróis do momento, os guerreiros, os profissionais que estão ali para o que deve são os enfermeiros. Parabéns. E a gente volta amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Até lá. TVC 16. Aqui você se vê.